Formação Canção Nova. O pecado afeta os atos de caridade do ser humano. Por Padre Rafael Solano. Na vida de todos os cristãos, existe uma realidade concomitante à nossa natureza: o pecado. O pecado é, sem dúvida, além de um ato imoral em si, uma transgressão à lei. Leva consigo uma agressão à caridade. A lei em si, exteriormente, desordena a caridade. São Tomás de Aquino afirma que o pecado é um apetite desordenado. E esta desordem faz com que a caridade seja contra a lei natural. Quando falamos que o pecado desordena, deve-se entender o sentido prático do tema. A desordem produzida pelo pecado gera em nós aquela malícia que provém da nossa infidelidade. Seja venial ou mortal, ambos sempre agredirão a caridade. O pecado, como tal, possui algumas particularidades. Antes de tudo, é um hábito. Fixa na pessoa, por assim dizer, uma tendência a refutar o amor. Por isso mesmo, todo ato pecaminoso leva consigo a malícia. Todo pecado é um egoísmo. Nós que, por exigência, deveríamos tender em direção a Deus e aos irmãos, mudamos à medida que procuramos somente nosso bem-estar, nosso orgulho. Se definirmos o orgulho como o amor pela nossa própria superioridade, o reconheceremos como o pecado geral da humanidade, o início de todo pecado. Neste sentido, podemos afirmar que, quanto mais interior for o pecado, mais grave será. Com isto, Gilliman está tocando uma das dimensões mais delicadas na teologia moral pós-conciliar. Resgatando o pensamento de São Tomás de Aquino, propõe alguns esclarecimentos sobre o tema do pecado de orgulho e as formas diversas com as quais este atinge nossa vida de fiéis. No mesmo lugar onde se encontra o orgulho, aparece a luxúria como o pecado mais grave que comete o homem no mais íntimo de sua vida, de sua dignidade, de sua personalidade. O pecado tem um sentido oposto ao ser, a unidade, já que faz divergir da força do amor. Por isso, como pecadores que somos, encontramo-nos como que largados, abandonados à dispersão dos nossos diversos amores. Ao falar do pecado original em relação à caridade, podemos observar imediatamente que, do pecado original, surgiu a concupiscência, um fruto que irrompe de maneira completamente desordenada contra o amor primeiro que Deus tem por cada uma das suas criaturas, sendo o amor de Deus um dom. Quando Adão pecou, este dom se viu afetado pela atitude orgulhosa do homem, mesmo daqueles que não cometeram este pecado como nossos pais. Aqui reside o confronto entre o pecado e a caridade. A ferida causada pelo pecado rompeu a comunhão com a vontade divina de que todos os seres humanos possam viver em comunhão. Rompeu-se a herança do amor
que gera em nós a solidariedade e, por isso, temos necessidade de estabelecê-la novamente, através da prática da caridade constante, com a qual a nossa inclinação ao mal consegue ser vencida por uma experiência bondosa e frutífera.